noite. Boa noite. Ex-presidente Lula é indiciado novamente na Operação Lava Jato. Ele é acusado de receber 4 milhões de reais de propina da Odebrecht em repasses ao Instituto Lula. E você vai ver também. Presidente Jair Bolsonaro faz aposta na Mega da Virada e escolhe número curioso para tentar a sorte grande. Em Belo Horizonte, novas vítimas denunciam assédio e abusos sexuais cometidos por um pastor. O Rede TV News entrevistou com exclusividade a menina de 14 anos que afirma ter sido molestada pelo religioso. A sanção do pacote anticrime com a criação do juiz de garantias repercutiu no Congresso e fez com que aliados do presidente Jair Bolsonaro saíssem em defesa do ministro da Justiça, Sérgio Moro. O pacote anticrime foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro na noite da última terça-feira. O texto prevê o aumento do tempo máximo de prisão de 30 para 40 anos e o endurecimento de penas com o objetivo de reduzir a criminalidade. 25 pontos da proposta foram vetados por Bolsonaro, mas o que vem causando polêmica é a ausência de um veto. O presidente manteve a criação do juiz de garantias para as ações criminais. Com isso, todos os processos terão 2 juízes. Um acompanhará as investigações, determinando buscas e medidas preventivas, e o outro atuará no recebimento da denúncia e no julgamento. Essa figura não existia na proposta original, elaborada pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. Ela foi incluída durante as discussões na comissão especial da Câmara. Pelas redes sociais, o deputado Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro, que sugeriu a mudança na proposta, defendeu que o juiz de garantias é um aprimoramento da justiça por fortalecer a imparcialidade e proteger os direitos dos cidadãos contra abusos. Desde as discussões na Câmara, o ministro Sérgio Moro já tinha se manifestado contra a criação dessa figura. Na semana passada, num documento enviado ao Palácio do Planalto, Moro pediu o veto do presidente a esse trecho, alegando que não há condições de aplicar o conceito no Brasil. Segundo ele, não há juízes o suficiente no país. Durante uma entrevista ao site Antagonista, no último dia 20, antes da decisão do presidente, o ministro explicou por que deveria haver o veto. É inviável na prática, né? Ainda mais sem regras de transição, sem alguma modelagem de como isso poderia funcionar. Aqui não tem nada a ver também com questão, é endurecimento, é enfraquecimento. Não, é questão de constatar que não cabe na nossa estrutura judiciária. Isso é muito bom na Europa, né, que tem uma dimensão muito menor do que a nossa dimensão continental e que tem recursos muito maiores. Depois de contrariado por Bolsonaro, Moro comentou a situação pelas redes sociais. Disse que não é o projeto dos sonhos, mas contém avanços. Reafirmou que sempre foi contra algumas inserções feitas pela Câmara, como o juiz de garantias. E finalizou dizendo: apesar disso, vamos em frente. Em outra rede social, o presidente argumentou que não pode sempre dizer não ao parlamento, pois estaria fechando as portas para qualquer entendimento. Bolsonaro ainda parabenizou Moro e afirmou que só houve avanço porque também ocorreram recuos em alguns pontos. No entanto, parte dos parlamentares saiu em defesa de Moro e reclamou da ausência do veto, que tinha sido negociado com o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra. A presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senadora Simone Tebet, disse que a sanção foi, no mínimo, estranha e, no máximo, inconstitucional. Ainda ressaltou que o juiz de garantias inviabiliza o sistema criminal brasileiro, gera atrasos intermináveis no julgamento de processos contra o crime organizado e combate à corrupção e representa um retrocesso. O juiz Marcelo Bretas, que é responsável pela Operação Lava Jato no Rio de Janeiro e pode ser afastado do julgamento dos processos, também reagiu. Disse que o processo penal brasileiro perderá eficiência e celeridade com a adoção do chamado juiz de garantias. Na tentativa de reverter a situação, o Podemos promete recorrer ao Supremo Tribunal Federal pedindo a inconstitucionalidade da criação do juiz de garantias, por não haver previsão orçamentária para colocar a medida em vigor.
O presidente Bolsonaro quis atender a setores do Congresso não vetando essa parte do projeto. Olha, o juiz de garantias tem de bom a alternância de juízes de um processo. Um monta a peça judiciária, outro julga. Isso, teoricamente, ajuda a aperfeiçoar a sentença, porque o juiz de garantias estaria livre de quaisquer sentimentos infundidos pela montagem do processo. Para os defensores do juiz de garantias, não haveria novas despesas. Os juízes de varas diferentes desempenhariam ora uma posição, ora outra. O fariam alternadamente. Quem é contra acha, entre outras coisas, que o juiz de garantias fará o processo, que já é demorado, muito mais moroso e que um número enorme de comarcas do Brasil tem apenas um juiz. Não dá para fazer esse alternar de juízes. Pelo jeito e pelas dificuldades e custos de implementação, o juiz de garantias acabará sendo carta fora do baralho. Há 5 dias do sorteio da Mega da Virada, o presidente Jair Bolsonaro foi a uma casa lotérica e também fez as apostas dele. O presidente fez 2 jogos em uma lotérica no Cruzeiro Velho, região central de Brasília. Jair Bolsonaro parou para conversar e tirar fotos com os simpatizantes. Depois, fez os jogos e, entre os números apostados, um foi curioso, o do Partido dos Trabalhadores. Bolsonaro não disse o que faria com o prêmio caso ganhe. Depois, ele fez uma rápida pausa no Palácio do Planalto e de lá seguiu para o Centro de Inteligência do Exército, onde almoçou. Ao voltar para a residência oficial, o Palácio da Alvorada, Bolsonaro desceu para cumprimentar quem estava por lá. Também no Alvorada, o presidente recebeu a visita do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira. Uma coisa sobre o tombo de Bolsonaro no banheiro há poucos dias. Será que os senhores arquitetos, engenheiros, etc., ainda não perceberam que o banheiro é uma das dependências mais perigosas de uma casa? O banheiro e os box são construídos com piso de ladrilhos altamente escorregadios, com inúmeros acidentes fatais. Se você, telespectador, telespectadora, tem um banheiro assim, forre o piso com uma borracha ou outro material. E espera-se que os responsáveis pela construção ou pelas construções não fiquem trocando o brilho dos ladrilhos pela vida das pessoas. A Polícia Federal do Paraná indiciou o ex-presidente Lula pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro por repasses de 4 milhões de reais da Odebrecht ao Instituto Lula. A investigação foi aberta em 2015 para apurar o recebimento de dinheiro de empreiteiras envolvidas na Lava Jato pela empresa de palestras de Lula. Os autos do processo serão encaminhados ao Ministério Público, que decidirá se apresenta ou não a denúncia à Justiça. Além de Lula, foram indiciados Paulo Okamoto, presidente do Instituto, Marcelo Odebrecht, ex-presidente da empreiteira, e o ex-ministro Antônio Palocci. Lula também é réu na primeira instância de Curitiba, sob a acusação de ter recebido propina da Odebrecht por meio da compra do terreno para a sede do Instituto. Ele já foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro nos casos do triplex do Guarujá e do sítio de Atibaia. Em nota, a defesa do ex-presidente Lula disse que o indiciamento não faz nenhum sentido, pois as doações ao Instituto foram formais e de origem identificada e sem qualquer contrapartida. Já Odebrecht informou que tem colaborado com as autoridades para o pleno esclarecimento de fatos do passado.
A defesa de Antônio Palocci disse que o ex-ministro colaborou de modo efetivo com a Polícia Federal e também com o Ministério Público Federal para o esclarecimento dos fatos investigados. Nossa equipe entrou em contato com as defesas de Paulo Okamoto e Marcelo Odebrecht, mas até o momento não recebemos retorno. É bom lembrar que, além dos processos pendentes, Lula está impossibilitado de se candidatar devido à lei da ficha limpa. Ele já foi condenado em segunda instância e isso não permite candidatura a cargo algum. É bom lembrar que, além da roubalheira petista, os governos Lula e Dilma, por incompetência, deixaram o país em petição de miséria. E pior, agora cobram as soluções do presidente Bolsonaro. A Controladoria Geral da União cassou a aposentadoria de José Sérgio Gabrielli, ex-presidente da Petrobras durante os governos Lula e Dilma, no cargo de professor da Universidade Federal da Bahia. O processo foi instaurado em 2014 para apurar a participação de Gabrielli na condição de presidente da Petrobras na aquisição da refinaria de Pasadena. Ele foi apontado como responsável por ter omitido do Conselho de Administração da estatal informações sobre a avaliação econômica financeira da refinaria, o que causou um prejuízo estimado aí de quase 80 milhões de dólares. Gabrielli ocupou o cargo de presidente da Petrobras de 2003 a 2012, período em que ainda estava vinculado à Universidade Federal da Bahia. Por isso, a aplicação da sanção recaiu sobre a aposentadoria no cargo de professor, concedida em 2014. Nós não conseguimos contato com a defesa de José Sérgio Gabrielli. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, está passando neste momento pela 5ª sessão de quimioterapia para tratamento de um câncer localizado entre o estômago e o esôfago com metástase no fígado. Os medicamentos são administrados por cerca de 30 horas, mas, segundo a agenda oficial, Covas despachou normalmente esta tarde com secretários. A equipe médica descobriu o tumor em outubro durante o tratamento de uma infecção de pele causada por bactérias. No total, serão 8 ciclos de quimioterapia. Foi enterrado hoje o corpo do garoto de 10 anos que morreu após ser atacado por 6 cachorros ao pular um muro na zona sul de São Paulo. Ele entrou no local para pegar uma pipa na tarde de ontem. No velório, amigos e familiares se despediram de Luiz Fernando, ainda inconformados com a morte do garoto. A minha mãe não deixava ele sozinho, muito menos eu, que é perigoso, querendo ou não, criança não pode andar sozinho. E nesse dia ele escapou mesmo, sem minha mãe ver. Ele era muito feliz, brincalhão, ajudava qualquer pessoa. Estava ali o tempo todo. Ele estava sempre comigo. A mãe do menino precisou ser amparada. Eu quero justiça. Eu quero muito justiça. Meu filho não merecia morrer no meio daqueles carros. Luiz Fernando Teixeira de Santana tinha 10 anos e morreu após ser atacado por 6 cachorros, 4 vira-latas, um pitbull e um rottweiler. Segundo testemunhas, o garoto brincava na rua com outras crianças quando pulou o muro para pegar uma pipa neste terreno particular, na cidade Ademar, zona sul de São Paulo. Essas imagens foram feitas no momento do ataque. Os vizinhos ficaram desesperados e tentaram ajudar jogando pedras e pedaços de pau. Os cachorros só foram afastados após a chegada da polícia, que precisou atirar contra os animais. 3 cães morreram na ação. Uma equipe médica chegou ao local de helicóptero. Eles tentaram reanimar o garoto por meia hora, mas Luiz Fernando não resistiu. O caso foi registrado como morte suspeita. Nos próximos dias, a polícia deve ouvir o proprietário do terreno e também um segurança, que, de acordo com os vizinhos, passava no local 2 vezes por semana para alimentar os cachorros. No decorrer das investigações, também será apurado se houve omissão ou maus tratos aos animais.
Segundo os vizinhos, no terreno funcionava uma empresa de ônibus. O local estaria abandonado há cerca de 5 anos. Esse amigo da família contou que é comum as crianças brincarem na região. De lazer é precário, então aquela região é o único espaço que eles têm para brincar. Ontem mesmo tinha mais de 30 crianças, então foi uma fatalidade. O muro é muito baixo, para que de fora para dentro, de dentro para fora é muito alto, até para nós adultos mesmo, né? Cara, é muito difícil em si, porque é uma criança. Agora já se começa a falar de novo na eliminação de cães da raça Pitbull, também Rottweiler, como se os animais fossem culpados pelos ataques. Na verdade, os donos são os responsáveis. Eles são os culpados porque treinam os seus cachorros para atacar as pessoas ou atiçam para a luta contra outros cães. Pitbull ou qualquer raça de cachorro, quando tratadas convenientemente, dificilmente irão atacar um ser humano. Um homem foi preso após atirar na madrasta em Saquarema, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. O crime aconteceu no dia de Natal. Um vídeo gravado por uma moradora registrou toda a ação. Bianca Lopes aparece discutindo com o enteado e um segundo homem. Nas imagens é possível ver os três indo em direção a um carro. Luiz Felipe Pinto pega uma arma dentro do veículo e logo depois atira na madrasta pelo menos 6 vezes. A vítima foi encaminhada ao hospital e o estado de saúde é considerado estável. Luiz Felipe fugiu, mas foi preso momentos depois dos disparos em Maricá, na região metropolitana do Rio. De acordo com a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio. A motivação do crime ainda é investigada. Em Porto Velho, uma equipe da Rede TV flagrou dragas garimpando uma área de proteção ambiental. O garimpo funciona em local proibido. Segundo a Polícia Ambiental, só este ano, 40 dragas foram apreendidas na região. Durante a manhã, os equipamentos ficam ancorados para não levantar suspeitas. Mas ao cair da noite, as balsas são transportadas até o leito do rio. Na imagem feita por um cinegrafista amador, mostra a movimentação do maquinário seguindo em comboios. Na cena é possível comprovar o ruído dos motores. A fumaça preta é mais uma evidência do crime ambiental. Moradores da região afirmam que a dragagem ocorre à noite e durante a madrugada. E para não chamar a atenção, as luzes dos maquinários são desligadas. Na manhã seguinte, os equipamentos são trazidos novamente para a margem. As dragas e balsas não deveriam estar aqui por 2 motivos. Um é o risco de acidentes com embarcações, principalmente à noite. O outro é que elas operam dentro de uma área de proteção ambiental. Uma lei estadual proíbe a mineração nas proximidades da usina de Santo Antônio, até na divisa de Rondônia com o município amazonense de Humaitá. De acordo com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento, pelo menos 60 equipamentos estariam atuando ilegalmente na área. Não é de hoje que garimpeiros são flagrados nesta região de Porto Velho. Em 2016, ações das polícias estaduais, IBAMA, Exército e Marinha do Brasil apreenderam diversos equipamentos usados na garimpagem ilegal. Mas, ao que tudo indica, a certeza da impunidade tem dado brechas para o desrespeito à lei. Neste mesmo ano, o Ministério Público Federal ingressou com ações exigindo um posicionamento do governo estadual. Na época, para completar, 2 deputados da legislação passada apresentaram projetos de lei que cancelavam os decretos estaduais que proíbem a mineração na APA do Rio Madeira. A SEDAM vai lá e faz a multa, né? Apreende a embarcação e os garimpeiros eles ingressam na justiça pedindo a devolução das suas dragas e muitas vezes é concedido. Nós já apreendemos dragas e tivemos que retornar elas aos seus proprietários por força de decisão judicial. A produção do Rede TV News tentou contato com a cooperativa dos garimpeiros do Rio Madeira, mas ninguém foi encontrado para falar sobre o assunto. Um prédio comercial pegou fogo na tarde de hoje na região central de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou no 2º andar do edifício, onde funcionava um estúdio de som. No local, havia muito material altamente inflamável e as chamas se alastraram rapidamente.
O fogo foi controlado e ninguém ficou ferido. A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga o ataque à sede da produtora do canal de vídeos Porta dos Fundos. O repórter Tony Vendramini tem mais informações sobre o caso, direto do Rio de Janeiro. Boa noite, Tony. Boa noite, Boris. Boa noite, Gabriela. Boa noite a todos que nos acompanham. O subsecretário operacional da Polícia Civil, Fábio Baruch, afirmou que, a princípio, o caso não está sendo tratado como um atentado terrorista, e sim como tentativa de homicídio e explosão. Já o governador do Rio, Wilson Witzel, disse que está acompanhando as investigações e que é contrário a toda manifestação violenta e de intolerância. A polícia já identificou o carro e a moto usados na ação. Os proprietários vão ser chamados para prestar depoimento. Hoje, o ator João Vicente de Castro esteve no prédio da Chefia de Polícia Civil, no centro do Rio, para se reunir com os responsáveis pela investigação. Acompanhe na reportagem. Os três afirmam pertencer ao Comando de Insurgência Popular Nacionalista da Grande Família Integralista Brasileira e reivindicaram a autoria do ataque. Porém, a Frente Integralista Brasileira divulgou nota negando qualquer relação com o grupo. Nele, os mascarados com touca ninja discursam com imagens do ataque à bomba à sede da produtora no Rio de Janeiro e afirmam que estão pautados em defesa dos valores religiosos conservadores e se disseram contra o especial de Natal do grupo Porta dos Fundos. O especial mostra uma sátira do grupo à época de Jesus Cristo, que é interpretado sendo homossexual. As imagens que estão sendo analisadas são imagens muito claras e entendemos que, diante da força-tarefa que nós nos empenhamos, vamos chegar o mais rápido possível a esses autores para que seja também entendido como freio inibidor das ações que esse grupo possam, porventura, estarem planejando. Eu assisti ao espetáculo do Porta dos Fundos sobre Jesus Cristo e achei de profundo mau gosto. Mas tem gente que gosta. Daí censurar a peça ou agir com violência, como fizeram contra o elenco, contra a gravadora, faz parte de uma ação autoritária característica de extremistas de todos os matizes. É preciso chegar a esses terroristas e aplicar-lhes mesmo rigorosamente as penas da lei. Novas vítimas denunciam assédios e abusos sexuais cometidos pelo pastor de uma das principais igrejas batistas de Belo Horizonte. O Rede TV News entrevistou com exclusividade uma menina de 14 anos e outras 3 mulheres que afirmam que foram molestadas pelo religioso. A polícia investiga o caso. Pela primeira vez, a jovem de 14 anos conta como teria sido abusada pelo pastor Jerusã Batista. Foi em dezembro do ano passado, quando ela tinha 13 anos. Ele chegou na minha casa, ele já chegou me agarrando, bateu na minha bunda, me abraçando. E aí a moça que estava com a gente falou para eu não ir, que ele estava muito estranho, que não era para eu ir com ele. Eu disse assim, mas é o meu pastor, ele não vai fazer nada comigo. A menina afirma que foi molestada dentro do carro de Jerusã. Ele falou que ia me levar para um lugar para fazer o aconselhamento pastoral. Aí quando a gente entrou no carro, ele já começou a passar a mão em mim. Aí ele passava a mão no meu seio, abaixava minha camiseta, passava a mão na minha perna. Ele me ofereceu dinheiro, ele tirou uma nota de R$50 do bolso, falou que o que eu precisasse eu podia contar com ele, que ele poderia me levar a um sítio que ele tem, mas que não era pra me falar com a família dele nem com ninguém. Até que uma hora ele parou o carro num lugar ermo e começava a me beijar. E todo momento eu falando que eu não queria, que eu queria ir embora, que eu queria ir pra minha casa e ele não parava. Após esse dia, a adolescente entrou em depressão e ainda tem as marcas de quando tentou se automutilar. Eu tentei me matar por causa disso, eu não estava me sentindo nada. Eu me senti usada e eu fiquei bem triste, porque se tivessem acreditado na primeira vez que eu falei, nenhuma das moças que estão passando por isso teriam passado. Outra vítima de 17 anos também disse à polícia que foi surpreendida pelo pastor dentro de casa e chegou a ser tocada nas partes íntimas. Até agora, 3 vítimas já procuraram a delegacia para registrar boletim de ocorrência e a Polícia Civil
confirmou que abriu um inquérito para investigar o caso. Nos próximos dias, os policiais vão ouvir as vítimas, testemunhas e o pastor. As investigações giram em torno de importunação sexual, podendo resultar em estupro. Essas outras 3 mulheres, que também frequentam a Igreja Batista Getsemane, ainda não procuraram a polícia, mas decidiram contar com exclusividade os assédios sofridos durante encontros com o pastor. Chegava cumprimentando, brincalhão, carinhoso, pegando na mão, elogiando, perguntando por que eu tava solteira, se eu tinha namorado. Eu achava estranho, né? Porque não vinha ao caso. Até que um dia que ele realmente me chamou pra sair. Eu vi que ele tinha maldade porque eu perguntei a ele, sua esposa vai junto? Aí ele falou, não, é só nós 2. Então eu pensei, poxa, meu pai é pastor, né? Eu sei que um homem que é pastor não faz isso. Ele falou da forma que eu tinha que terminar o meu noivado para que eu conseguisse arrumar ou ele queria arrumar alguma coisa comigo, assim, de ter um relacionamento comigo e queria que eu ficasse solteira. Pelo que ele quis dizer é isso. Eu não acreditei do que eu estava escutando da boca de um pastor. A gente está ali dentro da igreja, querendo ou não, tá todo mundo procurando ajuda e ele chega de uma forma estúpida, que foi isso que ele fez, estúpida, sem noção, falar uma coisa daquela comigo. Ele aconselhou meu marido a tirar carro, tirar dinheiro, tirar cartão, e meu marido foi fazendo isso tudo. Teve caso dele falar que eu traí meu marido e que avisou meu marido que não poderia me liberar demais porque eu tinha esse perfil. Desde que as denúncias começaram, Jerusã Batista Queiroz, de 39 anos, deixou Belo Horizonte alegando questões de segurança. Eu espero que seja feita uma justiça, que ele pague por que ele fez, porque ninguém merece se sentir assim. Em nota, os advogados do pastor afirmam que todas as acusações são falsas e que a inocência de Jerusã será comprovada no processo. A defesa diz ainda que os ataques fazem parte de um jogo de interesses para impedir o religioso de continuar trabalhando na igreja. A direção da igreja Getsemane afastou Jerusã de suas atividades e acompanha as investigações. Muita gente vai passar o fim de ano longe da capital paulista. Cerca de 700 mil veículos devem seguir em direção às praias do estado. O repórter Guilherme Lopes está na rodovia dos imigrantes. Boa noite, Guilherme. Como é que está a movimentação por aí? Olá, Boris, Gabriela, boa noite a todos. Olha, podemos dizer que o movimento está um pouco menos pior. Ele foi mais intenso ao longo do dia, inclusive com pontos de congestionamento no sistema Anchieta Imigrantes. Eu falo ao vivo da Praça de Pedágio, na altura da cidade de São Bernardo do Campo. E agora, o movimento um pouquinho mais tranquilo. O motorista que for sair, de acordo com o último boletim da concessionária, e que for em direção ao litoral, vai encontrar o trânsito mais carregado entre os quilômetros 33 e 53 e do 62 ao 70. Já na Via Anchieta, o movimento maior está do quilômetro 42 ao 55. Amanhã, aqui na Imigrantes, a partir das 7 da manhã, começa a operação descida no sistema 7x3. E na Anchieta, a operação será no domingo no sistema 4x6. De acordo com a Polícia Rodoviária, até o dia 31 de dezembro, 2,5 milhões de veículos devem deixar a capital paulista e as cidades da região metropolitana com destino ao interior e ao litoral paulista. E a orientação é sempre que o motorista redobre a atenção, principalmente nos trechos de serra e naqueles trechos com maior volume de veículos. Da rodovia dos Imigrantes, Guilherme Lopes, para o Rede TV News. Vamos saber agora, então, como fica o tempo amanhã em todo o Brasil. A sexta-feira promete ser mais um dia de sol e calor. As temperaturas seguem alta. Em Porto Alegre, a máxima pode passar dos 37 graus. Em Cuiabá e Campo Grande, faz 35 graus. O sol brilha forte o dia todo entre o sul do Brasil, Mato Grosso do Sul e em todo o estado de São Paulo. O tempo continua firme nos próximos dias na capital paulista. Fica seco e quente, máxima de 30 graus amanhã e de 31 no sábado. Mas sol e calor para os cariocas. A temperatura pode passar dos 34 graus na capital fluminense.
Dia ensolarado e quente também no Nordeste. Apenas no litoral da Bahia e de Sergipe é que pode ter alguma nebulosidade. As pancadas de chuva podem chegar a partir da tarde na região norte, em Mato Grosso, Goiás, em Minas Gerais e no Espírito Santo. Mesmo assim, o sol e o calor vão predominar na maior parte do dia. Começaram hoje as investigações sobre o deslizamento da barreira que deixou 7 mortos e 3 feridos na zona norte do Recife, na véspera do Natal. Cristina Gomes da Silva, de 43 anos, deixou o Hospital da Restauração, no Recife, ontem à noite. Os outros 2 sobreviventes também já estão em casa. Hoje, a polícia de Pernambuco informou que abriu inquérito para investigar o caso e que aguarda a liberação dos laudos da perícia para determinar as causas do acidente. A tragédia aconteceu no bairro de Dois Unidos, uma das áreas de risco da cidade. 7 pessoas morreram, entre elas o casal Emanuel Henrique de França e Érica Virgínia e o bebê deles, de apenas 2 meses. Moradores disseram que não chovia no momento do acidente e que um vazamento d'água num cano da Companhia Pernambucana de Saneamento teria encharcado o solo e provocado o deslizamento. Em nota, a Compesa informou que está apurando as causas do acidente. Já a Prefeitura de Recife disse que está prestando assistência aos familiares das vítimas e moradores da área atingida. E já está online no Facebook da Rede TV o nosso novo programa exclusivo, o Histórias do Dia. Com a apresentação da jornalista Érica Reis, o Histórias do Dia traz vídeos com conteúdo exclusivo, assuntos quentes e muitas vezes polêmicos, prontos para o debate com o internauta. Os vídeos estão no Facebook Watch e são uma parceria do próprio Facebook com a Rede TV. E olha, amanhã tem mais um inédito. Há menos de uma semana do Réveillon, a Prefeitura do Rio de Janeiro espera um novo recorde de público na cidade. A estimativa é de que 3 milhões de pessoas passem a virada do ano na praia de Copacabana. Serão 12 palcos distribuídos por toda a cidade do Rio para animar o Ano Novo de cariocas e turistas. A protagonista continua sendo a praia de Copacabana. Serão quase 17 toneladas de fogos distribuídos em 10 balsas pela orla. A queima de fogos vai durar 14 minutos e um drone vai exibir nos telões imagens exclusivas do espetáculo. Hoje, o governo do estado também oficializou o apoio à festa. 2 empresas privadas vão destinar mais de 5 milhões de reais ao evento, que está orçado em 10 milhões. A expectativa da Prefeitura do Rio é de que seja registrado um novo recorde de turistas na cidade. Está chegando a 100% de ocupação hoteleira. Isso é um número realmente muito impactante para todos nós, independentemente das dificuldades que a gente vem, né, secretário? O Rio de Janeiro é desejo, o Rio de Janeiro é prioridade do turista. Os bairros da Zona Sul são os mais procurados. Ipanema e Leblon estão com 89% dos quartos ocupados, seguidos de Copacabana e Leme, com 87% de ocupação. E o Rede TV News fica por aqui. Boa noite. Boa noite e até amanhã.